Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Ali não há nada de ciência. Um livro simplesmente antigo que conta a história de dois povos antigos. Os hebreus, no caso do Velho Testamento, e os judeus, descendentes dos hebreus, no Novo Testamento. O Eustáquio, eu sou suspeito a falar do Eustáquio, porque é um homem extremamente educado, íntegro, de reputação ilibada. É um canal direcionado a todas as pessoas que desejam alcançar o conhecimento, mas principalmente para os ateus também, que não têm tanto conhecimento e ali possam adquirir subsídios ali para firmar mais a sua descrença em deuses ou qualquer entidade sobrenatural. Com um elogio desse aí, nem vou conseguir dormir hoje. Obrigado, meu amigo Edson Martins. Bom dia. Hoje são 25 de agosto de 2022. Quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Leitor amigo, o terceiro vídeo em que analiso a entrevista feita pelo ateu Jason Ferrer, que possui um maravilhoso canal no YouTube, intitulado Além da Fé. No dia 12 de agosto do corrente ano, ele esteve no Parque 13 de Maio, no centro de Recife, tendo naquela ocasião entrevistado várias pessoas sobre a opinião delas acerca dos ateus. Entre tantos entrevistados, Jason entrevistou o jovem cristão Tiago, com 17 anos de idade. Veja novamente, leitor, a primeira pergunta formulada por Jason. Vamos nessa, hein? Tô te aguardando aí. Então, eu tô aqui com quem? Tiago, Tiago, tu tem quantos anos, Tiago? tenho 17. Vamos lá, cara, então. Já que você tem 17 anos, já tá quase numa idade boa de votar. Você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? Depende. De quê? Depende das ideologias que ela iria passar para estabelecer o governo, seja do Brasil ou de qualquer outro país que estivesse morando, entendeu? Então, é um ateu completamente consciente, um ateu ecológico, um ateu que tem grandes e excelentes planos para a mudança do Brasil. Você votaria nele ou votaria simplesmente alguém que acredita em Deus? Eu votaria nele se ele pregasse as coisas de acordo com a lei, se baseasse pela Bíblia, mesmo ele não acreditando, mas se ele baseasse pela Bíblia, se fosse alguma coisa contra a Bíblia, eu não votaria nele, entendeu? Deixar bem claro aqui que não é porque uma pessoa não acredita em Deus que a pessoa também vai achar umas coisas que estão na Bíblia que seja errado. Assim, se uma pessoa que não acredita em Deus
passar uma ideologia que vai estabelecer o governo de certa maneira, que não desagrade nada a Bíblia, eu votaria nele, com certeza. Jason Ferrer pergunta assim: você votaria numa pessoa que não acredita em Deus, Tiago? E o Tiago responde: depende. Depende das ideologias que ela iria passar. Votaria nele se ele pregasse as coisas de acordo com a lei, se baseasse pela Bíblia, mesmo ele não acreditando, mas se ele se baseasse pela Bíblia. Se fosse alguma coisa contra a Bíblia, eu não votaria nele. Tiago disse ao ateu Jason que sim, votaria num candidato ateu, desde que ele pregasse as coisas de acordo com a lei e, principalmente, de acordo com a Bíblia. Como eu afirmei no primeiro vídeo, Tiago mostrou que não entende de leis e muito menos de Bíblia. Ora, se um candidato agisse de acordo com a Bíblia, o Brasil estaria lascado, porque a Bíblia negava direitos fundamentais que hoje são garantidos pela Constituição Federal. E apresentei até agora 2 direitos fundamentais negados pela Bíblia, mas garantidos pela Constituição Federal. Então o quadro fica assim. Veja o quadro aí. Temos acima 3 tópicos: liberdade de crença, escravidão e inferioridade da mulher. E temos à esquerda aí a Bíblia e a Constituição Federal. Vamos ver a visão da Bíblia e da Constituição Federal sobre os tópicos acima. Então, em relação à liberdade de crença, a Bíblia, você vê aí, é contra. Era contra. Liberdade de crença, a Bíblia, contra. Já a Constituição Federal, a favor, veja aí no quadro, a favor da liberdade de crença. E a Bíblia, contra a liberdade de crença. Em relação à escravidão, essa coisa odiosa, hedionda, em relação à escravidão, a Bíblia era a favor, veja aí no quadro, a favor da escravidão. Já a Constituição Federal é contra a escravidão. Então vimos aí o primeiro tópico no primeiro vídeo, liberdade de crença. No segundo vídeo, escravidão. E agora no terceiro vídeo, a inferioridade da mulher. Na Bíblia, a inferioridade da mulher era defendida a favor da inferioridade da mulher. A Bíblia era assim. Já a Constituição Federal é contra, você vê aí no quadro, contra a inferioridade da mulher. Leitor, quando uma mulher qualquer elogia a Bíblia, isso é tão ridículo quanto um judeu elogiar Adolfo Hitler. Por quê? Ora, porque na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, a mulher era tratada como um ser inferior ao homem. O macho ocupava uma posição superior, em prejuízo da mulher. Era uma sociedade patriarcal, excessivamente machista. Assim, quando uma mulher elogia a Bíblia, sem saber, está propagando que ela, mulher, nada vale. A Constituição Federal, que é nossa lei maior, no artigo 5º, inciso 1, diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Vou repetir. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
Veja, leitor, que coisa linda! No Brasil, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Entendeu, leitor? Iguais. Iguais. E a mulher, por razões biológicas, ainda usufrui de mais direitos que o homem, o macho. Totalmente diferente do que está na Bíblia. Na Bíblia, a mulher, coitada, sofria muito, de Gênesis ao Apocalipse. As leis bíblicas eram horríveis para elas e maravilhosas para o homem, o macho. No segundo relato da criação, que está em Gênesis, capítulo 2, o escritor hebreu machista colocou que o Deus hebreu criou, em primeiro lugar, o homem Adão. A miserável da mulher não estava nos planos do Deus hebreu. Somente depois, quando o Deus hebreu percebeu que o homem Adão vivia sozinho, triste, é que teve a ideia de criar a mulher, a fêmea. Então, no relato lendário machista bíblico, a mulher só foi criada para fazer companhia ao homem, para obedecer às ordens do macho. Entendeu, leitor? Mais à frente, o escritor hebreu machista inventou também que a mulher Eva, primeiramente, desobedeceu à ordem do Deus hebreu. Ela é que foi enganada pela serpente, e não o homem Adão. O homem é que foi enganado por ela, pela mulher Eva. Ou seja, a culpa recaindo sobre a mulher. Essa bobagem está escrita assim porque foi criada por uma sociedade machista contra a mulher. Na entrevista com Jason Ferrer, o cristão Tiago diz que votaria em candidato ateu. Votaria sim, desde que seguisse a Bíblia. Ora, se a Bíblia fosse aplicada no Brasil, as mulheres estariam lascadas, do fio de cabelo à unha do pé. A Bíblia era uma monstruosidade contra a mulher. Vou trazer aqui alguns exemplos para que você, leitor, veja a imensidão da desigualdade. Em Levítico, capítulo 12, versículos 1, 2, 4 e 5, está escrito: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Mas, se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. No texto bíblico acima, o Deus hebreu passou essa lei contra a mulher a Moisés. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum faz leis. Essa lei horrível contra a mulher foi criada pelos homens, machos hebreus. O que está escrito acima? Para que você, leitor, entenda melhor, veja o quadro abaixo. Temos assim, na época da Bíblia, temos aí à esquerda acima, menino, macho, e à direita, menina, fêmea. E veja aí as regras, aí. Se nascesse um menino, veja bem, na época da Bíblia, se nascesse um menino, macho, a mulher seria considerada imunda durante 7 dias. 7 dias de imundície, a mulher, a mãe. Agora, se nascesse menina, fêmea, a coisa era pior. A mulher seria considerada
imunda durante o dobro, 14 dias de imundícia, apenas por causa do sexo. Sexo feminino, a coisa era pior. Veja aí com seus próprios olhos, internauta. Novamente aí, nascendo menino, à esquerda, macho, a mulher, para se purificar, precisaria de 33 dias, nascendo macho. Veja aí. Já a menina, fêmea, a coisa seria pior. A mulher precisaria de 66 dias para se purificar, para a purificação. Então é fácil ver aí que, nascendo fêmea na época da Bíblia, a coisa era pior, muito pior do que nascendo menino, macho, homem. Viu aí, gente? Como é simples entender isso? A situação era pior para a fêmea, até mesmo na hora do nascimento. Veja agora, leitor, mais uma lei bíblica contra a mulher, mas favorável ao homem, ao macho. Em Êxodo, capítulo 20, temos os 10 mandamentos, não é isso? No versículo 14, o adultério. Não adulterarás. Como ocorria o adultério no mundo bíblico? Você sabe, leitor? Será que o não adulterarás era igualmente válido para o homem e a mulher? O que você acha? Líderes cristãos, principalmente pastores evangélicos, dizem aos fiéis que era um mandamento aplicado igualmente para homens e mulheres. E os fiéis acreditam. Ora, numa sociedade patriarcal, machista, é óbvio que as leis beneficiavam os machos em prejuízo das fêmeas. E eis aí um exemplo. O não adulterarás tinha valor diferente para o macho e a fêmea. Já que a mulher era considerada uma propriedade do marido, jamais poderia fazer sexo com outro homem. Se o fizesse, estaria cometendo adultério em relação ao marido. Quanto ao homem, a coisa era boa demais. Já que ele era o proprietário da mulher, não lhe devia fidelidade conjugal. Por isso mesmo, podia livremente trair a esposa, desde que suas amantes não pertencessem a outro homem, ou seja, não fossem mulheres do próximo. Entendeu, leitor? A esposa jamais podia trair o esposo. Já o esposo podia trair a esposa, desde que não se envolvesse com mulher de outro homem, porque estaria ferindo o patrimônio de outro homem. Tudo se resumia em questão patrimonial e não sentimental. Por isso mesmo, no versículo 17 está escrito: não desejarás a mulher do teu próximo. Ou seja, não desejarás o patrimônio de teu próximo. Então, na Bíblia, era assim. Veja o quadro aí. À esquerda, o esposo. À direita, a esposa. O esposo, macho, homem, podia trair livremente a esposa, desde que não se envolvesse com mulher de outro homem, do próximo. Já a esposa, que era uma propriedade do esposo, a esposa, fêmea, mulher, não podia trair o marido em hipótese alguma. Veja agora, leitor, alguns exemplos da inferioridade da mulher no Novo Testamento. O apóstolo Paulo de Tarso, novamente. Ele, Paulo de Tarso, foi o verdadeiro fundador do cristianismo. Basta ver que a maior parte dos livros do Novo Testamento, a maior parte, foi atribuída a ele. São várias as cartas atribuídas a Paulo de Tarso. O Jesus dos 4 evangelhos não deixou igreja alguma, nem a universal,
do reino de Edir Macedo. Jesus também não deixou nada escrito, não escreveu uma linha sequer. Não existe texto algum de sua autoria. Por essas razões, Paulo de Tarso é considerado o verdadeiro fundador do cristianismo. E qual era a visão de Paulo de Tarso sobre a mulher? Ora, uma visão péssima, péssima. Veja, leitor, o que ele escreveu sobre a mulher em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Entendeu, leitor? Paulo de Tarso, extremamente machista, diz que a esposa deve ser submissa ao esposo, porque ele é o cabeça da família, o ser pensante. Ele, Paulo de Tarso, diz que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, da mesma forma a esposa está sujeita ao marido. Entendeu, leitor? Em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola, carta, mesma coisa, sinônimas, cartas, epístolas, capítulo 14, versículos 34 e 35, ele escreve assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Você que está assistindo a esse vídeo neste momento é mulher? Se for, receba desde já meus parabéns por não ter vivido na época da Bíblia. Você, mulher, vive no Brasil. Você, mulher, pode falar não só nas igrejas. Você, mulher, pode trabalhar em qualquer área. Você, mulher, pode viajar para qualquer lugar sem pedir permissão ao marido. Você, mulher, pode estudar, etc. Na entrevista com Jason Ferrer, o jovem cristão Tiago ainda diz que não votaria em candidato ateu que contrariasse a Bíblia. Infelizmente, não tem a menor ideia do que está falando. Não tem a menor ideia do que está falando. Mais um vídeo e muito obrigado.